Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma peça da nossa cultura brasileira com diversas adaptações e interpretações. Recapitulando, o Pica-Pau Amarelo originalmente foi uma série de livros infantis publicados pelo autor Monteiro Lobato há cerca de 100 anos atrás, em 1920, com personagens distintos e curiosos, contando histórias de aventuras mágicas que aconteciam em um pequeno sítio do interior de São Paulo. Essas histórias se tornaram bem populares no país, tão populares que eventualmente, em 1951, a extinta TV Tupi trouxe ao ar a primeira adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, com pequenos episódios apresentados de forma teatral e ao vivo, tudo em branco e preto mesmo, pela limitação da época. Desde então, houveram outras adaptações do Sítio na TV, como a de 1964, exibida pela TV Cultura, a de 1967, exibida pela Rede Bandeirantes, a de 1977, exibida pela Rede Globo e considerada por muitos uma das melhores, e a de 2001 e a de 2007, ambas também exibidas pela Rede Globo. Todas as versões foram feitas sobre os direitos autorais do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passaram de mão em mão, garantindo exclusividade para a emissora que os tivesse, até que em 2019, completando 70 anos após a morte de Monteiro Lobato, a série de livros O Pica-Pau Amarelo caiu em domínio público, ou seja, quem quiser adaptar esses personagens para a TV hoje pode fazer isso tranquilamente, sem ter que adquirir os direitos autorais. E foi isso que aconteceu. Logo em 2020, a SBT não perdeu tempo, pois já em 1999, a emissora tinha o desejo de adquirir os direitos do Sítio do Pica-Pau Amarelo para criar uma adaptação na TV. E agora que eles não tinham mais nada impedindo eles de fazer isso, a produção do mais novo Sítio do Pica-Pau Amarelo estava em andamento. E muitos se perguntaram, o que esperar de uma versão moderna do programa? Eu mesmo fiquei curioso quando vi a notícia, mas acabei esquecendo e segui a vida, até topar de cara com imagens promocionais do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do SBT. E posso dizer que fiquei um tanto surpreso. Esses designs, sem sombra de dúvidas, chamaram muita atenção do público. Para bem ou para mal, muitos amaram as novas decisões tomadas pelo SBT e muitos odiaram e perguntaram por que o SBT só não refez os designs da Globo? E é aqui que eu preciso explicar uma coisa. Sobre os direitos autorais, o que entrou em domínio público foram os livros e personagens das obras originais de Monteiro Lobato. Agora, os designs e figurinos de outras adaptações ainda se mantêm sobre os direitos das emissoras. Por isso, eles não podiam simplesmente reutilizar os designs da Globo. E no meio dessa divisão de opiniões, o que eu penso desses designs? Bom, isso é um vídeo de redesign, então tenho certamente algo para acrescentar. Mas, em uma visão de designer, eu consigo ver várias ideias e motivos pelos quais a equipe do SBT tomou as escolhas que tomou. As pessoas que estiveram por trás na produção desse programa levaram o trabalho bem a sério de criar algo novo e de qualidade. Porém, há coisas que, na minha opinião, não foram executadas da melhor forma, e por isso decidi fazer esse vídeo, como uma forma de trocar ideias e opiniões, e discutir um pouco sobre designs, e revisitar esses personagens da nossa infância. Antes de tudo, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Isso é apenas uma exploração dos personagens. Eu sei que a minha visão não vai agradar a todos, mas como eu disse antes, eu estou querendo trocar opiniões e ideias que tenho. Não vou estar criando algo perfeito, mas vou estar tocando em alguns problemas que eu tenho com o figurino atual. Então, tenham paciência comigo se vocês virem algo que não gostarem. Dito isso, bora lá! Vamos começar falando sobre a Narizinho e o Pedrinho. Eu só quero dizer antes de falar do figurino que eu aprecio o trabalho dos atores que interpretam esses personagens. Independente se você gosta ou não do formato do programa, a Mariana e o Felipe são bons atores mirins, que deram conta de interpretar os personagens, especialmente no estilo teatral do Câmeras Escondidas. Eles são bem dedicados no trabalho deles e merecem reconhecimento por isso. Bom, os personagens Narizinho e Pedrinho são personagens bem inconsistentes ao longo de tantas adaptações e ilustrações. Eles podem ser literalmente qualquer coisa, desde que tenham um menino e uma menina na história. Para falar a verdade, essa falta de consistência pode ser vista nos demais personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas como a maioria deles são coisas mais fantasiosas, tipo uma boneca viva ou um sabugo de milho falante, a gente associa logo do que se trata facilmente. O que me incomoda nessa falta de características para representar os personagens é que eles podem ser qualquer coisa em cena, e se tiver mais de um menino ou menina, isso pode ser meio confuso para a audiência e a identidade do programa. Por isso, mais pra frente eu vou definir algumas características para eles. Mas agora falando da Narizinho e do Pedrinho do SBT, o meu maior problema com a escolha do figurino foi que essas roupas não parecem roupas que alguém normal usaria. Especificamente, não são roupas que alguém em um cenário de campo usaria. Elas são extremamente lisas e sem detalhes, e possuem essas cores vibrantes que não combinam nada com o ambiente. O que custava dar roupas genéricas de fazendeiro para eles? Faria muito mais sentido e eles não ficariam tão fora de lugar. Esses trajes minimalistas com cores super saturadas gritam algo artificial e de baixo orçamento.
Assim, há lugar para esse tipo de figurino. Eles se encaixam muito bem em cenários de auditório, como Arte Ataque ou Show do Gato Galáctico, o que eu acho que foi o caso da decisão da equipe. Eles provavelmente pegaram um figurino que estava fazendo sucesso e envolvia crianças e seguiram em frente, que funciona quando os atores vão se apresentar em programas da TV como De Noite ou o próprio programa do SBT, mas para o show deles, esteticamente falando, não fica bom para representar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então agora, vamos começar vendo o design da Narizinho. O figurino da Narizinho até que é interessante, ele tem elementos legais, como a faixa no cabelo e o uso de 3 cores meio complementares. Novamente, não é o ideal para um cenário de campo, mas possui um charme. Mas agora, falando sério, sobre as decisões nesse figurino, você vê a Narizinho aí? Visualiza comigo, pensa na Narizinho. Pensou? Provavelmente você imaginou uma coisa em comum. A cor vermelha. Vermelha é uma cor característica da Narizinho, que é popularizada pela versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, mas tem sido presente em várias versões dela, inclusive em versões antigas, como os livros. E eu acho que foi um erro tirar uma característica tão crucial da personagem. Para explicar o que eu quero falar, vamos comparar com outra menina de contos de fadas. Que cor te vem à cabeça quando eu falo Alice no País das Maravilhas? Eu presumo que seja o azul claro, uma identidade visual popularizada pela Disney, que até então tem aparecido em várias representações da personagem, o que mantém ela como uma personagem identificável, mesmo após tantas reinterpretações. Uma pequena troca de cores já refletiria mais a essência da personagem Narizinho, mas eu não quero fazer algo preguiçoso como apenas um recolor, até porque eu quero evitar que o meu design fique muito parecido com o da Globo. Há várias interpretações diferentes que eu poderia explorar nessa personagem, que poderiam refletir uma moda mais moderna. Mas eu não fiz isso porque eu já tinha em mente o que eu gostaria de sugerir para a minha versão do figurino da Narizinho se eu estivesse na equipe de design. Assistindo o documentário dos bastidores do Sítio do Pica-Pau Amarelo durante o início da produção do programa, lá em 2021, eu vi que eles mencionaram que estavam querendo honrar os 100 anos de publicação do livro A Menina do Nariz Arrebitado. O que me fez questionar, por que é que então eles não fizeram figurino da Narizinho referenciando a capa clássica do livro A Menina do Nariz Arrebitado? É sério, que oportunidade perdida! Seria uma oportunidade tão boa de referenciar esse vestido que até hoje não foi representado em nenhuma outra mídia. Ah, mas vocês podem estar pensando, esse vestido é feio. Eu pedi feedback enquanto estava fazendo esse redesign e recebi respostas comentando como esse vestido era estranho. O que é verdade, as cores nós podemos entender pela limitação gráfica da época. Quanto ao vestido, eu não consegui encontrar se ele era baseado em uma peça de roupa real, mas olhando para representações futuras da Narizinho, eu consigo deduzir que se trata de um vestido uniforme de marinheiro, uma peça de roupa antiga que era moda na época. Vale a pena mencionar que esses livros foram realmente escritos há 100 anos atrás. Mas voltando a falar do vestido, vamos ver como eu representaria ele baseado nessa ilustração. Então, vamos lá! Se vocês observarem bem, eu decidi separar o vestido em 2 peças, onde a personagem usa um casaco infantil sobre o vestido, o que abriria uma maior possibilidade de conforto para a atriz. Assim, ela poderia tirar ele em dias mais quentes. Eu também dei meias altas, em parte sapatilhas vermelhas, porque além de serem detalhes bonitos que ressaltam o vermelho, elas ainda dão aquele toque mágico de contos de fadas. Em especial, eu queria referenciar as sapatilhas de rubi que a Dorothy usa no filme O Mágico de Oz. Para finalizar, eu coloquei um laço branco na cabeça da Narizinho, porque é um detalhe ao design original, mas também porque é um acessório que dá um charme pro lado feminino da personagem. Eu gostei dessa adaptação, não vou mentir, ainda acho que poderia desenvolver um design melhor e mais moderno, com base nas ideias do vestido original, mas por enquanto eu estou satisfeito com esse resultado. Agora falando do Pedrinho, bem, como eu mencionei antes, o Pedrinho tem os mesmos problemas da Narizinho. As roupas e as cores não combinam com o cenário de sítio. Mas pra ser honesto, no caso do Pedrinho, se eles tivessem desaturado as cores, o figurino teria ficado um pouco melhor. Mas caindo no mesmo problema da Narizinho de caracterização, você vê o Pedrinho aí? É um pouco mais difícil de querer associar o Pedrinho a uma cor, porque o personagem nunca foi consistente em relação a cores. Porém, ele tem outra característica que se repete em várias de suas versões, sendo ela a presença de uma camiseta listrada. Por isso eu vou estar adicionando essa característica ao meu design. Bom, como vocês puderam ver, eu não apenas mudei a camiseta, mas também o macacão. Eu sei que fica bem mais parecido com o figurino da Globo, mas é uma mudança mais preferencial. Eu não acho que combina shorts com suspensórios no Pedrinho, apesar dele já ter sido representado com essas roupas antes. Eu acho que esse tipo de roupa combina mais com crianças mais novas, mas para alguém que já é um pouco mais velho como o ator do Pedrinho, fica um pouco fora de lugar. Mas é mais uma questão preferencial mesmo. Outro detalhe é que eu troquei esse tênis azul claro por botas, porque
porque faz mais sentido pro Pedrinho usar botas para um cenário de campo. Não faz sentido pro personagem usar um tênis clarinho desses. Iria sujar tão fácil na lama? Ou melhor, ele não suja no meio do set? Agora, um último detalhe que eu gostaria de acrescentar seria a paleta de cores. Uma coisa que me incomodava na versão da Globo do Pedrinho é que ele não tinha nenhuma cor própria. Ele tinha a mesma paleta de cores da Narizinho, com apenas a adição do azul da calça jeans. Eu poderia manter esse laranja estabelecido pela equipe de design da SBT, que já estaria bem de boas. Mas, como eu gosto de dar um toque extra, eu quis brincar com a teoria das cores, dando a cor verde para o Pedrinho, criando uma dinâmica chamativa de opostos entre ele e a Narizinho. É uma forma legal de criar personagens complementares, como acontece com os Mario Brothers e outros personagens de desenhos animados. E assim, eu finalizei o figurino dos primos Pica-Pau Amarelo. Eu até que gostei da dinâmica dos dois. Eu não vejo muito que eu poderia mudar no design do Pedrinho. Para ser sincero, eu gosto dessa simplicidade de uma camiseta listrada para representar ele. Ou Emília, de uma caixa de costura, pano linha e agulha, nasceu uma menina valente? Emília, a boneca gente. A Emília é uma das personagens mais icônicas da cultura brasileira, sendo uma das mais importantes do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela e a Narizinho são a primeira coisa que pensamos quando nos é mencionado o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, podemos ver o nível de importância que a aparência da personagem tem, porque ela vai ser a primeira coisa que todos vão procurar ver nessa nova versão. E o resultado dessa nova Emília do SBT é decepcionante. E eu vou explicar o porquê mais pra frente. Mas primeiro, eu quero falar da atriz por trás dessa Emília. A Débora Gomes é uma atriz super talentosa. Ela sabe atuar, ela sabe lidar com criança, ela sabe lidar com o improviso e mover a emoção pra cena. Ela carrega muito desse novo sítio do Pica-Pau Amarelo nas costas. Isso que me deixou bem desapontado, porque o design desse figurino não condiz com o potencial que ela tem. Não exagerando nem nada, eu até tenho críticas sobre a atuação da Débora. Eu acho que ela se mantém até fiel até demais na personagem, em horas erradas, como fora do set e em outros ambientes, o que passa a impressão de uma pessoa arrogante ou forçada em certos momentos, mas de resto, ela é uma atriz maravilhosa. Agora, falando do design da Emília, eu acho interessante que eles olharam fortemente para versões passadas da personagem e tentaram reinventar ela a partir daí. Se vocês observarem bem, o vestido é o mesmo da primeira versão da Emília lá na TV Tupi, com um detalhe de tecido em forma de V no peito. As marinhas chiquinhas levantadas para cima são características originárias das primeiras versões da Emília. Já essa maquiagem com cílios extravagantes também é uma característica antiga da Emília. Há um carinho e atenção na construção desse figurino, que eu não posso ignorar. As pessoas que trabalharam nele tinham as melhores das intenções, e por isso experimentaram bastante nessa personagem. Mas, apesar de todo o trabalho, esse figurino não agradou a muitos. E teve motivo, não foi apenas implicância e mimimi. Há problemas técnicos que valem a pena serem apontados e discutidos, e eu vou estar falando de alguns pontos que mais me chamaram a atenção. Então, bora lá? Começando pela coisa mais chamativa, as cores. O que fizeram com as cores dessa boneca? Eu pedi a opinião de algumas pessoas sobre essa nova Emília do SBT, e uma das maiores críticas foram as cores, e como ela parecia mais ser uma palhaça do que uma boneca. No documentário do Making Off do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do SBT, o diretor, Jefferson Cândido, nos mostra o primeiro esboço de como seria Emília, e ele nos conta que a proposta que eles queriam tomar com as cores é seguir a tendência do que está na moda, fazer algo com cores pastéis, meio arco-íris, meio rainbow, meio unicórnio. Quando eu escutei isso, assistindo o documentário, eu fiquei tipo, ai cara, não. Vou explicar uma coisa, o que ele falou está certo, vocês devem ter reparado o aumento de produtos rainbow nas lojas. Arco-íris são extremamente comerciáveis hoje em dia, quanto mais cor, melhor. E a menção ao unicórnio não foi à toa, unicórnios são muito populares nos últimos anos, e eles têm ganhado uma grande atenção comercial. Se não me engano, teve até um ano recente que foi nomeado o ano do unicórnio, creio que foi em 2017, ano que o Starbucks lançou uma bebida chamada Unicorn Frappuccino, que viralizou nas redes sociais, levantando a hashtag unicórnio. Então faz sentido o que ele falou, de algo que está na moda. Revela muito do perfil profissional da equipe. Eles têm conhecimento do mercado. O problema dessa escolha é que ela foi muito mal executada. Eu até acho que a ideia de arco-íris na Emília seria algo bem interessante que poderia ter funcionado muito bem, mas o problema foram as cores dessaturadas, por dois motivos. O primeiro é porque ela não combina com os outros demais personagens do grupo, como por exemplo, a Narizinho e o Pedrinho. Ambos têm cores super saturadas, e daí você coloca uma personagem com cores dessaturadas ali no meio, isso comunica uma inconsistência entre os personagens. E o segundo motivo é que não faz sentido para personagem ter cores pastéis, cores soft, cores kawaii, porque isso comunica uma personalidade calma, serena, doce e afeminada,
coisas que não combinam muito com a Emília, porque a Emília é uma personagem bem extravagante. A Emília possui uma personalidade bem extravagante. Um dos motivos da Emília da Globo ter funcionado também foi pela sua comunicação visual por meio das cores. Primeiro de tudo, ela possui cores vibrantes para comunicar sua personalidade excêntrica e chamar a atenção para ela, pois ela é o centro das atenções. A presença de vermelho nos comunica seu lado temperamental e imprevisível. Era o estereótipo de cabeça quente, ruivinha mal-humorada. E o amarelo comunica seu lado infantil e alegre, de cativar o ambiente. Por isso essa combinação funcionou tão bem na caracterização da personagem. Me frustra um pouco que a equipe do SBT ignorou esse detalhe das cores. Agora falando das roupas, eu não tenho problema com elas. Eu acho bem bonito esse vestido de boneca com detalhe de babado e botões na frente. E o detalhe das sapatilhas e luvas dão um charme para a personagem. Eu só detesto como as cores dão uma ofuscada nesses detalhes. Ok, então o que eu tenho preparado para a minha versão da Emília? Bem, primeiro eu estudei o que funcionou nas outras Emílias, e quais são as características mais marcantes da Emília, o que fazem ela ser única e não apenas uma boneca de pano genérica. Por isso eu defini 5 elementos que eu considero fundamentais na criação de uma Emília. Então, vamos vê-los! Primeiro, a Emília precisa possuir o seu icônico cabelo feito de tiras de tecido. Segundo, ela precisa ter cores vibrantes que se complementam e contribuem na caracterização da personagem. Terceiro, o cabelo e o vestido precisam ser coloridos. Quarto, o vestido precisa possuir algum padrão ou textura. E quinto, a Emília precisa possuir elementos de bonecas, como detalhes de costura, remendos, botões ou maquiagem. É claro que você pode fazer uma Emília do jeito que você quiser e ignorar alguns desses fundamentos, mas eu acredito que eles ajudam a criar algo mais familiar e interessante. Vale a pena mencionar que isso é um molde de Emília baseado nas Emílias dos programas de TV, porque a Emília dos livros é descrita como uma boneca feia que dói. Bom, vamos criar algo novo, com base no que nós temos. Primeiro de tudo, vamos definir uma paleta de cores. Me baseando na Emília da Globo, podemos ver que ela possui 3 cores fundamentais: o amarelo, o vermelho e o verde. Eu gostaria de manter pelo menos uma dessas 3 cores, por isso eu escolhi o amarelo. Agora, para criar uma dinâmica de cores meio complementares, eu escolhi o laranja, uma cor próxima do amarelo, e o roxo, a cor oposta ao amarelo, para assim gerar um contraste. E também porque o roxo é uma das novas cores da Emília do SBT, ele só tá desbotado. E ainda eu quis adicionar uma 4ª cor para a nossa paleta, que é o branco, porque eu acho que, com as peças certas, uma Emília branca poderia ter funcionado. Com essas cores, vocês já podem estar imaginando alguma coisa. É bom ter uma paleta de cores memorável para seus personagens, especialmente quando elas se complementam. Vamos decidir agora o que eu quero fazer com as cores. Eu quero que o amarelo faça parte da roupa dessa Emília e do cabelo. E eu quero que o laranja seja a segunda cor do cabelo, para não ficar um contraste tão grande. O branco seria a cor da pele e outros detalhes. E o roxo estará presente no vestido e acessórios, comunicando um lado mais vaidoso dessa minha Emília. Vamos ver como ficou? Esse foi o primeiro design que eu fiz para Emília. Eu queria manter um vestido com suspensórios para passar um ar infantil e para ser algo simples e liso. Eu adicionei o padrão xadrez para remeter o design da Emília da Globo. No peito do vestido, eu adicionei 2 botões gigantes para ressaltar a ideia de uma boneca de pano. E dei meias listradas para ela, usando o laranja e o amarelo, e galochas roxas como acessório. No cabelo podemos ver um padrão mais simples de cores, com o laranja e o amarelo, onde eu mantive as Maria Chiquinhas, mas tentei fazer elas mais curtas que a original. No rosto, eu mudei a maquiagem tirando aqueles cílios extravagantes, porque pra ser honesto, nem nas versões antigas eu acho eles bonitos, eu acho que eles distraem muito dos olhos. Eu mudei a cor do nariz e das bochechas para o roxo e um vermelho desbotado. Na cabeça eu adicionei outro acessório, uma bela boina roxa. Vocês devem estar se perguntando, o que são essas antenas saindo do chapéu dela? Enquanto eu estava fazendo isso, eu parei e pensei, não faria sentido a Emília, que é uma boneca de pano, carregar algumas agulhas consigo? Assim, ela poderia se remendar caso ela se machucasse. Eu acho que é um detalhe novo e bem legal para minha Emília possuir. Vale mencionar que para esse design eu fui pesquisar referências de outras mídias com bonecas, como os personagens Ragged Ann e End, e para quem não sabe, os irmãos Ann e Andy são basicamente a Emília e o Emílio dos gringos. Eu amo esses 2 personagens, e acho bem interessante o figurino deles. Uma característica deles que eu quis implementar na minha versão da Emília foi a camiseta xadrez inspirada na camiseta do Andy. E eu também adicionei essas luvas que o Ann e o Andy possuem, para ficar com mãos mais parecidas com mãos de boneco de pano. Eu gostei desse design, eu fiz ele mais na cabeça como um design que pudesse ser traduzido como um figurino para uma pessoa real. Mas calma, que eu tô vendo você olhar torto aí pra mim. Imagino que muitos possam estar pensando, nem ficou bom, nem parece Emília. Bem, se você não pensou, saiba que eu pensei. E vou dizer que
É mais complicado do que parece criar uma Emília. Por isso, depois de uns dias eu decidi melhorar esse design. Eu sentia que ele estava meio cru, então analisei o que eu gostaria de manter e o que eu gostaria de mudar. Pesquisando por mais referências, eu acabei orbitando muito nessa Emília antiga que tinha um vestido de bolinhas. E eu pensei, por que não explorar uma Emília com bolinhas? Então foi isso que eu fiz, e foi esse o meu resultado. Vamos começar de cima para baixo. Primeiro vocês podem notar que eu aumentei consideravelmente o chapéu da Emília, e isso é porque eu tirei a inspiração da Moranguinho antiga. Esse chapéu maior era melhor para enfiar agulhas, e eu imagino que a parte de trás desse chapéu seria tipo aquelas almofadinhas de enfiar alfinetes. Eu adoraria dar uma boneca dessas para alguém que gosta de costurar, assim ela poderia guardar agulhas e alfinetes nessa boneca. Eu mudei levemente o cabelo, adicionando mais laranja do que amarelo, para Emília não ficar parecendo loira. Agora no vestido, eu quis brincar com esse padrão de bolinhas coloridas. Eu acho que queria um charme infantil e brincalhão que combina com a Emília. E eu adicionei de novo esses 2 botões gigantes no peito da boneca, só que agora eles são amarelos. Nas meias, eu decidi dar listras brancas e amarelas. E nos sapatos, eu troquei as botas roxas por sapatilhas roxas, para assim a Emília ficar combinando com a narizinho. Eu gostei muito desse detalhe, e eu acho que funcionaria muito bem fazer pelúcias dessa boneca. Mas mesmo depois de tudo, se você ficou insatisfeito dizendo que não ficou parecendo a Emília, se você não ficou, saiba que eu fiquei. E por isso eu fiz mais 2 versões desse design, mudando a cabeça, onde na segunda versão eu tirei o chapéu e na terceira versão eu tentei reproduzir o clássico cabelo curto da Emília com um laço. Ou dizer, agora eu estou mais ou menos satisfeito, mas quero saber o que vocês acharam, qual dessas versões é a melhor e o que vocês fariam de diferente. Comenta aí, quem sabe eu faço parte 2 desse vídeo, revendo suas ideias e sugestões. Depois de falar tanto da Emília, eu vou tentar resumir com o Visconde. O Visconde é um boneco de sabugo de milho que ganhou vida. Ele possui uma personalidade descrita como erudita, atrapalhado, gramático, filósofo e sábio. Em outras palavras, nerd! Eu vou dizer, o ator por trás desse Visconde foi uma escolha perfeita. Hugo Carvalho tem uma fisionomia de Visconde, sendo alto e magro, e ele sabe interpretar um nerd desajeitado. Ele fala de forma sábia, com postura, e também sabe como trocar para uma forma nervosa e atrapalhada. O cara dominou o personagem, mas o seu figurino, assim como os demais, deixa a desejar. A equipe de design do SBT se inspirou mais em ilustrações antigas do sítio do Pica-Pau Amarelo. É legal tomar inspirações de ilustrações, como eu fiz com o figurino da Narizinho lá na frente. Mas faltou um senso de diferenciar o que fica bom no papel e o que fica bom na vida real. Equipes de design tiram muito tempo e esforço para adaptar coisas cartoon para a vida real, especialmente roupas e figurinos. E é por isso que os vestidos do filme Cinderela e Malévola live action funcionam. O figurino desses filmes mantém um senso de realismo e ainda transmitem um elemento de fantasia, e não ficam parecendo apenas cosplay das princesas. E a mesma coisa se aplica a fantasias de super-heróis. Isso porque querer representar uma roupa inspirada em um desenho pode acabar levando a resultados bem diferentes, nesse caso, bem bobos e ridículos. E é por isso que em versões mais recentes do Visconde, eles fugiram dessa forma mais cartunesca de sabugo, adaptando elementos de espiga de milho em roupas que condizem com o caráter do personagem, como o terno majestoso, a cartola e os óculos. A decisão tomada pela equipe do SBT de fazer algo direto do desenho foi um passo para trás, resultando em uma fantasia ridícula. A decisão de querer representar o corpo do ator diretamente como um sabugo de milho fez ele parecer estar usando um saco de batatas, com as pernas e os braços mal encaixados de forma desengonçada, chamando uma atenção indesejada para a virilha. Falando das cores desse Visconde, já dá pra ver que a bandeira toda do Brasil tá aí no meio, verde, amarelo e azul, e ele também possui esses tons de marrom. O problema que eu tenho com essas cores é que ambas ficam competindo umas com as outras, ao invés de se complementarem. É meio difícil escolher uma cor para descrever esse Visconde. Porém, uma coisa que me incomodou logo que bati o olho nesse Visconde é, por que azul? Eu sei que eles se basearam nessa ilustração antiga do Visconde em específico, mas azul é uma das cores que menos me vem em mente quando eu penso no Visconde. Se eles queriam fazer algo diferente, algo novo, por que eles não simplesmente fizeram o Visconde todo verde como uma espiga de milho imatura, ou todo amarelo com tons de laranja representando uma espiga de milho seco? Seria uma forma mais natural de representar o personagem, mas já que eles queriam seguir com azul, eu tentei seguir também, até porque, como vocês viram, eu já dei o verde para o Pedrinho, e por isso eu queria dar uma cor diferente para representar o Visconde. As cores que eu escolhi para esse design foram azul, amarelo, laranja e branco. No começo eu estava bem confuso do que fazer, e por isso eu fui pesquisar outras artes do Visconde, e acabei encontrando esse boneco de papel que tinha uma ideia muito legal, transformar o tórax do Visconde em uma espiga de milho, apenas dando uma camiseta xadrez pra ele. Mas onde eu adicionaria o azul? Bom, eu sabia que milho azul existia, mas eu não tava afim de fazer ele com a barriga toda azul. Então eu fui procurar mais variações de milho, e acabei encontrando essa espiga que é uma mescla de grãos brancos, amarelos e azuis. E não tinha mais jeito, eu precisei desenhar essa ideia. Então vamos ver o resultado?
Bom, essa versão é sem dúvidas bem mais extravagante. Vamos analisar ela de cima para baixo. Primeiro, eu troquei a cartola marrom por uma cartola azul, com uma faixa amarela e laranja. Eu mudei o tom do cabelo para ser mais castanho do que aquele marrom avermelhado do original. E no rosto, eu tirei o nariz pontudo e dei uma maquiagem mais parecida com a minha primeira Emília, com nariz e bochechas coloridos. A pele continuou amarela. Eu apenas desaturei aquele tom de amarelo vibrante. Já para o corpo, eu dei a ele a camiseta xadrez com quadrados amarelos e azuis para representar a espiga de milho, que mostrei antes. E embaixo dessa camisa, eu dei uma camiseta social, azul, para dar um detalhe na gola do pescoço, mangas e barriga. Provavelmente seria uma camiseta personalizada para dar esse tipo de detalhe. Já no corpo, eu dei esse casaco azul elegante de conde. Também deveria ser uma peça personalizada para ter esse detalhe recortado entre azul mais escuro e azul mais claro. Nos ombros, eu dei ombreiras amarelas para substituir aquela gola de folhas, e no casaco eu coloquei esse detalhe de grãos brancos. Já a calça é uma calça dentro da outra, onde eu fiz esses detalhes pontudos para lembrar folhas secas. E os sapatos eu mantive do design original. Eu fui bem experimental para explorar ideias nesse figurino, e apesar de achar algumas coisas interessantes, eu admito, eu exagerei na extravagância. É interessante algumas escolhas, mas claramente fugiu demais da simplicidade do Visconde, por isso eu decidi criar uma nova versão mais simplificada. Então, vamos vê-la? Como vocês podem ver, eu simplifiquei bastante o meu figurino. Eu removi a característica da camisa para parecer mais espiga de milho, porque, por mais que esse milho seja bonito, o Visconde é um sabugo e não uma espiga, e eu senti que estava descaracterizando demais ele. Para dar a impressão de sabugo, eu usaria uma blusa, talvez de lã, com as cores laranja e tiras castanho desbotado para reproduzir uma textura áspera e seca de sabugo. E no meio da blusa, eu adicionei os milhos artesanais do design original para dar um detalhe interessante de botões. Já na parte de baixo da barriga, eu coloquei essa faixa, que foi inspirada nessa linda arte publicada pelo Ian Dias do Pinterest, que dá um charme mais exótico. E eu também copiei essa calça cortada com as meias listradas. Já para o casaco, eu dei um casacão bem simples, com bolsos azuis escuros dos lados e mangas amarelas. No pescoço, eu devolvi a gola de folhas, porém eu quis representar elas amarelas e mais curtas que as originais. Sobre a maquiagem, eu removi toda aquelas bochechas e nariz colorido e tentei manter um tom de pele amarelo claro. Os últimos detalhes foram os sapatos e os óculos azuis. Eu fiz os óculos bem grandes para dar uma ideia mais cartunesca. Eu gostei dessa versão, eu acho que ela combina bem melhor com a minha Emília do que a primeira versão. Eu ainda poderia explorar mais como eu poderia fazer um Visconde azul, mas por enquanto estou satisfeito com o resultado. E vocês, preferem a primeira ou a segunda versão? Então, por onde que eu começo? Eu quero antes de tudo falar do ator, Adilson de Carvalho. Ele é um cara bem carismático e capacitado, ele tem um jeitinho engraçado e bobinho que poderia ter acrescentado muito para o personagem. Mas a produção optou de fazer ele mudo, tocando esse efeito sonoro repetitivo de porco quando ele está em cena, o que foi pra mim uma decisão pra pior, porque eu acredito que se eles tivessem deixado o Adilson atuar mais, ele poderia ter entregado algumas piadas e brincadeiras muito boas. No final, eu tenho que parabenizar ele, porque apesar de tudo ele conseguiu manter um personagem consistente. Agora falando do figurino, com todo respeito aos maquiadores que trabalharam nesse personagem, mas está horrível isso. O uso de maquiagem nessa ocasião avacalhou com tudo. O efeito que esse personagem provoca é o Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza, que é quando algo é realista, mas possui elementos estranhos que deixam nosso cérebro inquieto e desconfortável. Boa parte das pessoas com quem conversei falaram que esse rabicó estava medonho e parecia uma pessoa deformada ou doente. Agora falando das roupas, eu posso dizer que elas não ajudam muito a situação do rabicó. O fato deles quererem representar o rabicó peladão, sem calças, com o peito aberto, só aumenta o desconforto vendo esse personagem. Pelo menos tem uma coisa que eu posso elogiar, que são essas luvas de mão de porco. E agora, para o redesign, o que eu tenho preparado para a minha versão da fantasia? Nada. Para ser sincero, eu acho que essa fantasia poderia ser facilmente melhorada se eles tivessem diminuído na maquiagem e dado cabelo para o rabicó. Há vários exemplos na internet de fantasias de teatro dos Três Porquinhos que são bem bonitas e interessantes. Acho que o maior diferencial dessas fantasias, a fantasia que eles fizeram para o rabicó, é que elas tentam passar a ideia de uma pessoa fantasiada e não tentam passar a ideia de um homem porco de verdade. Eu acho que o que acontece com o rabicó é similar como o musical Cats, onde o musical de teatro funciona porque a gente entende que são pessoas fantasiadas. Já no filme, é uma aberração. Por isso eu acho que é bem fácil de corrigir isso. Apenas faz uma pessoa fantasiada e não um homem porco. Mas eu não vou refazer essa fantasia por outro problema que eu tenho com o personagem.
Eu não concordo com a escolha do ator para interpretar um personagem tão infantilizado como o Rabicó do SBT. Eu quis manter até agora todos os atores nesse redesign de figurinos, porque todos eles funcionam muito bem para os seus papéis. Apenas o ator do Rabicó não combina com seu personagem. Se vocês assistirem a série, vocês vão ver que eles tratam o Rabicó como se ele fosse uma criança. Eles ficam chamando o Rabicó de leitãozinho, o que funciona nos livros, porque a gente imagina um leitão de verdade. Mas na vida real, ver essa abordagem em um homem adulto é muito desconfortante. Especialmente quando a aparência dele é essa. Tá, mas e o que a gente faz? Reinventa ele, é claro, mudando a personalidade do personagem ou mudando a forma de representação dele. Eu decidi manter a personalidade atual dele, e para representá-lo nessa abordagem infantil e engraçada, eu sugeriria fantoches. Já que eles não queriam fazer uma fantasia parecida com a da Globo, eles poderiam fazer fantoches para o programa. Eu sei que eles dão um trabalho muito maior, mas não é como se o Câmeras Escondidas nunca tivesse trabalhado com fantoches. Eles têm feito já vários vídeos de pegadinhas usando fantoches. E se esse fosse o caso, eles se destacariam muito em comparação a outras versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Com isso em mente, eu pensei, por que não explorar essa ideia? Por isso, agora é aquela hora do vídeo que eu faço a reimaginação. Para começar, eu criei alguns concept arts imaginando como poderia ser uma versão com fantoches do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acredito que um programa híbrido com atores e fantoches seria a melhor opção, assim como acontece com Castelo Rá-Tim-Bum. Por isso eu decidi manter os atores da Narizinho e Pedrinho, mas os demais personagens foram transformados em bonecos, bem com cara de Muppet mesmo. Eu preciso avisar que a Emília e o Visconde estão representados nos primeiros redesigns que eu fiz, e não nos finais, porque eu só formulei os designs finais bem mais tarde. E eu não queria redesenhar esses conceitos todos de novo. Falando do formato do programa, eu acredito que a melhor forma de adaptação seria algo similar a obras como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum, com episódios tendo um tema, uma história principal com pequenos subplots, com quadros educativos, além de vinhetas que trocam nos momentos de transição. Tipo a música do ratinho que toma banho, ou Passarinho, que som é esse? Eu sei que a série do SBT também tem quadros educativos e músicas, mas a qualidade deles é tão inferior ao que nós já vimos em outras obras. Para começar, eles quase não têm cenários. Grande parte das coisas que eles fazem é fora da casa, ao ar livre, e isso faz eles perderem o potencial de criar algo grande, algo mais icônico e mágico, que as pessoas vão querer reassistir mesmo depois de anos. Por isso, vamos ver algumas ideias de quadros educativos para o Pica-Pau Amarelo do SBT. O primeiro quadro que eu sugeriria seria uma reimaginação do quadro da tia Anastácia na cozinha, onde o cenário poderia ser decorado com xícaras e peças de louças falantes, similar como acontece no filme A Bela e a Fera. Isso deixaria muito mais incrível do que já é aquela música que a atriz Biba Shuki canta. Quem é que não gosta de um doce? Doce de batata, doce. E uma adição legal seria se o Rabicó ficasse falando na janela da cozinha com a tia Anastácia, onde ela conversaria com ele sobre receitas e fatos sobre comidas. Similar como acontece no programa da Ana Maria Braga com o Louro José, seria uma boa forma de ensinar educação alimentar e receitinhas para as crianças. Eu tenho certeza que muitos pais parariam para assistir também. Afinal, uma das coisas que mais faz sucesso hoje em dia são essas receitinhas do TikTok, não é mesmo? O segundo quadro que eu sugeriria seria uma reimaginação do quadro de contação de histórias da Dona Benta, dar um espaço de verdade para ela, com ela possuindo seu próprio escritório, onde todos sentam para escutar suas histórias, onde ela tem um globo gigante, que ela gira para mostrar onde foi que aconteceu a história que ela vai contar. Ela gira o globo e põe o dedo onde a história se passa, e a câmera dá um zoom no mapa. Ia ser uma dinâmica tão interessante de mostrar ambientes de outras culturas e países, e até ensinar palavras de outros idiomas para as crianças. O terceiro quadro que eu sugeriria seria um quadro exclusivo para a Emília. Sério, dê um quadro só para a Emília, tipo Fofoquinhas com a Emília ou Pensamentos de Boneca. Eu acho que seria perfeito fazer algo parecido com o quadro do Elmo da Vila Sésamo, que possui um quadro na sua casa feita de rabiscos. A Emília poderia reproduzir isso, dando a entender que a casa dela é uma caixa de papelão, onde as portas e janelas e outros móveis são desenhos de giz de cera. No quadro dela, ela comentaria curiosidades que crianças do período pré-escolar teriam, como, por exemplo, por que nós choramos? Ou como sentimos gosto das coisas? Ou como um carro funciona? É uma grande oportunidade de oferecer um quadro educativo para as crianças nessa fase de desenvolvimento. E o quarto e último quadro que eu sugeriria hoje seria A Fazenda dos Bichos. Não, pera! O Paiol dos Bichos, onde eu gostaria de criar um quadro dedicado aos animais da fazenda, que nem Cocoricó faz, porque isso é um sítio, uma fazenda, e criança gosta de ir na fazenda para ver os animais. E criar um quadro que se passa no paiol com histórias engraçadas entre os animais interagindo seria uma coisa bem divertida de assistir.
Bom, isso é tudo. Esse foi o vídeo de eu dividindo opiniões e ideias sobre o figurino e programa do Pica-Pau Amarelo do SBT. Eu gostei muito de ter uma desculpa para desenhar esses personagens, além de poder estar no meu estilo de arte. Eu sei que o meu vídeo falando algumas ideias e conceitos nem se compara com o trabalho de criar um programa de TV. Os diretores devem ter enfrentado mil e uma coisas durante a produção, e já é uma conquista para eles terem feito essa primeira versão do Pica-Pau Amarelo no SBT. Eu tenho certeza que eles estão se dedicando para criar um produto cada vez melhor. Como eu falei, ao longo desse vídeo, tem muita gente dedicada que investiu nesse projeto, e isso merece reconhecimento, mesmo quando as coisas não saem de forma perfeita. O SBT ainda tem um programa inferior a outras adaptações dos livros, mas o mundo anda, o tempo passa. Quem sabe daqui a uns anos eles nos surpreendem com algo novo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem opiniões e ideias que acrescentariam algo a mais no que eu disse aqui, não deixem de falar, eu vou adorar ver o que vocês têm a dizer. Ah, e se porventura alguém do SBT estiver vendo esse vídeo, saiba que eu tô livre se estiverem contratando. Nos vemos numa próxima, pessoal. Tchau!